Davi e Golias. Da história da Bíblia, verificamos que gigantes sempre existiram ao longo da história da humanidade, e nem sempre foi em tamanho ou em bravura. Muitos trazendo dificuldades gigantescas que necessitaram ser vencidas. Nos dias atuais, não é diferente. Os gigantes se mostram como criminosos de guerras, traficantes de drogas, entre outras situações que provocam o Senhor da vida, sem enxergarem que a vida nessa dimensão é passageira, porque Ele prepara cada um de nós para enfrentarmos os nossos gigantes e vencê-los através da fé, em união com os nossos irmãos do caminho e na força do Senhor da vida. Na Bíblia, encontramos a história de Davi e Golias. Davi era um pastor de ovelhas, matou leões e ursos que ameaçavam o seu rebanho. O profeta Samuel, ao conhecer Davi, ungiu com óleo a sua cabeça. Sentiu que ele havia sido designado a grandes coisas. Davi, ao levar comida para os seus irmãos, que lutavam nas tropas israelitas, ouviu falar de Golias. O rei Saul havia prometido a sua filha como esposa e vários bens para quem matasse Golias, um guerreiro filisteu com quase 3 metros de altura. Davi se ofereceu para lutar contra Golias. O rei Saul ficou apreensivo em deixá-lo ir, mas Davi estava decidido. Se negou a usar uma armadura e a espada do rei. Ele explicou ao rei que havia lutado contra leões e ursos e confiava que o Senhor da vida o auxiliaria a vencer Golias. Davi resolveu levar seu cajado e pedras e a sua tiradeira e foi ao encontro de Golias, porque a sua fé no Senhor da vida era imensa. Golias, ao ver Davi, zombou dele, e Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor da vida. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Golias avançou, e Davi correu para enfrentá-lo. Com uma pedra em sua tiradeira, acertou a testa de Golias, que caiu no chão. Davi pegou a espada de Golias e o degolou. O exército filisteu fugiu, e os israelitas os derrotaram. Davi se tornou um guerreiro famoso, mas a sua fé no Senhor da vida sempre aumentava. Como vencer os gigantes das nossas vidas? Davi tinha um cajado e pedras, porém a coroa de rei
foi colocada em sua cabeça. Sabemos que não podemos ficar de braços cruzados e esperar o socorro do Senhor da vida. Necessitamos ter fé e tomarmos as atitudes necessárias diante dos desafios da vida. Nos dias atuais, encontraremos Davi na pessoa do presidente da Ucrânia, que tem defendido seu povo com imensa coragem, e Golias no presidente da Rússia, que tem matado, sem pensar no seu futuro espiritual. Lembrar de Esopo, escritor grego, que nasceu em 620 a.C., que disse: quebra-se uma vara, mas não um feixe. Hoje, a humanidade tem rezado para que o nosso Davi possa vencer e que a paz volte a reinar em sua pátria, que a espiritualidade possa ser sempre o seu estandarte, para que o gigante não possa vencê-lo, mas com coragem e fé no Senhor da vida, a paz voltará a reinar na sua pátria. E nós? O que temos feito? Eleições estão a caminho. Convoco a todos a procurar os históricos de cada candidato. O que fizeram? O quanto contribuíram para o bem-estar da nossa pátria? Muitos tomaram decisões antecipadas por ser um ano eleitoral, para ganhar um eleitor. O rumo que a nossa pátria tomará é um problema nosso. Diante do que cada candidato já fez no passado, não se iludam. Quem já fez uma vez, voltará a fazê-lo. E quanto a nós? Que atitude vamos tomar diante dos nossos desafios? O medo é normal, mas é a coragem que nos faz prosseguir e nos levará a triunfar sobre os obstáculos. A coragem e a fé são qualidades humanas que nos fortalecem no caminho da vida. A história de Davi e Golias é apenas um dos muitos exemplos do poder sobrenatural do Senhor da vida. O importante é a fé que temos, que deve ser perseverante diante das adversidades da vida. A humanidade nunca necessitou tanto de rezar, não importa qual a sua religião, para pedir ao Senhor da vida que não venhamos a ter uma terceira guerra mundial. Há 80 anos tivemos a Segunda Guerra Mundial. Ninguém foi capaz de prever que o conflito adquirisse a intensidade que atingiu, que ganharia proporção mundial, e nem como acabaria. Na atualidade, os grandes líderes trocam ofensas. Esperamos que a Segunda Guerra Mundial tenha ensinado algo à humanidade. Aconteça o que acontecer,
é necessário ter foco, um objetivo para realizar, força para jamais desistirmos de lutar por dias melhores e fé para nos manter de pé, para alcançarmos os nossos objetivos. Somente a fé nos trará a paz para vivenciarmos essa fase que ninguém poderá prever, os rumos dos acontecimentos futuros. A nós cabe rezar, pedir proteção e que a misericórdia divina alcance toda a humanidade e que o Senhor da vida abençoe o planeta Terra.